E vamos fazer um comparativo com os 3 treinadores do Santos até aqui em 2022. Carille, Bustos e Lisca. Alguns dados estatísticos aqui e, obviamente, peço sempre a sua participação nos comentários. O que você está achando do atual momento do Santos? Tem que continuar com o Lisca até o Campeonato Brasileiro terminar? Já manda o Lisca embora? Vai começar 2023 com o Lisca? Enfim, quero a sua opinião. Mas antes da gente falar sobre esses números aí, né, do Lisca, Bustos, Carille, quero dar aquela dica para você baixar o aplicativo da OneFootball, principalmente você que gosta de acompanhar a Bundesliga, o campeonato alemão. Lá você tem os jogos ao vivo, diretamente do seu celular. Você consegue assistir sem pagar nada por isso. E também para você ficar bem informado de tudo que está acontecendo com o Peixe no Campeonato Brasileiro. Fica Lisca, sai Lisca, o que pode mudar. Baixe o aplicativo, o link está na descrição ou através do QR Code que eu vou deixar aqui na tela, tá bom? Bom, vamos lá então começar falando sobre essa questão do técnico Lisca, né? Porque mais uma derrota do Santos, mais uma derrota seguida. Tivemos a partida contra o Goiás, onde o Santos perdeu em plena Vila Belmiro, tivemos contra o Ceará também. E eu venho observando alguns padrões negativos. Um Santos que tomou um gol muito rápido contra o Goiás, 2 minutos de jogo, e isso desmonta qualquer estratégia, né? Se é que o Santos tem alguma estratégia, tira a confiança de forma coletiva, de forma individual. Também um outro padrão é falhas individuais, principalmente na nossa defesa. A defesa do Santos, tem até vídeo aqui no canal, nas últimas semanas, elogiando o setor defensivo do Santos, falando que era um ponto alto. Agora vem mostrando, né, um setor que está bastante frágil por falhas individuais, um Santos que não consegue mais se destacar com seus zagueiros, né, que estão falhando, o Michael, o Bauerman, até mesmo o João Paulo, né, contra o Goiás, principalmente, tomou um gol que a gente não espera que ele acabe tomando. Enfim, vamos discutir algumas coisas. Falando principalmente a questão da semana livre. Semana livre, estou batendo sempre na tecla disso, porque é uma semana livre, o Santos joga uma vez, e aí você pensa, bom, o Santos vai treinar bastante, né? Tudo que tá dando errado defensivamente, o Santos vai consertar. Tudo que não está acontecendo no meio-campo, o Santos vai consertar. O ataque, pô, Marcos Leonardo vai virar artilheiro do brasileiro, né? Vai receber várias bolas, o Soteldo vai se destacar cada vez mais, Lucas Braga ou Ângelo, quem entrar ali vai jogar muito bem, e a gente não observa isso. O Santos tem a semana livre, só que eu sempre falo, né? Parece que o Santos está mais vezes de folga do que de fato treinando o que precisa ser treinado. A gente não observa a evolução do time do Santos. É um time que não tem repertório, tomou um gol muito cedo, não sabe o que fazer para mudar essa situação, e ainda mais contra times que jogam mais fechados. Quando esses times, Goiás e até mesmo o Ceará, conseguem, né, o que estavam buscando, aí fica muito mais difícil você sair da marcação. Soteldo vem sendo muito bem marcado nos últimos jogos. E qual que é a estratégia do Santos? Joga no Soteldo e reza para que alguma coisa dê certo. Se o Soteldo fica muito bem marcado, geralmente com marcação dupla, dificulta ainda muito mais, né? Defesa a gente já falou aqui, defesa do Santos que a gente estava elogiando bastante. Só que uma coisa que é bom a gente ressaltar, o Lisca de fato nos primeiros jogos, quando ele assumiu o Santos estava bem, tomando poucos gols, era um time sólido defensivamente. Só que quando a gente batia no peito para falar, o Santos tem a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro, só atrás do Palmeiras, o Bustos também entregou o Santos com o setor defensivo não tomando tantos gols, né? Então, até isso que a gente estava, agora a gente está caindo. Então tem que tomar cuidado, porque o Santos é um time que já tem muita dificuldade para fazer gols. Se você começa a tomar gols, para você vencer fica praticamente impossível, né? Você não marca e toma gol, matemática, né? Matematicamente você perdeu o jogo. Enfim. Só que temos aqui alguns números dos 3 treinadores até aqui, né? Nunca se sabe o que pode acontecer, que é o técnico Carille, Bustos e Lisca. Carille em 2022, tá? Vou tirar o Carille em 2021. 2022. 2 vitórias,
3 empates e 2 derrotas. Esses foram os números do Carille, um aproveitamento de 42,8%. E é sempre bom a gente falar aqui, porque quem pediu demissão foi o Carille. Não foi o Santos que mandou o Carille embora. Tá? Ele simplesmente viu que não tinha mais para onde evoluir e o Carille pediu o boné. Então isso é importante a gente ressaltar também. Bustos, 2022, 9 vitórias, 12 empates e 8 derrotas. O Bustos caiu, né? Principalmente porque aconteceu na Sul-Americana, uma classificação que o Santos acabou sendo eliminado dentro de casa da forma como que foi, o Santos que mandou embora o Bustos. Então ele teve um aproveitamento de 44,8%. Santos com Lisca até aqui, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, aproveitamento de 37,5%. E aí, tem uma matéria no GE, no Globoesporte.com, que faz um comparativo dos primeiros jogos do Bustos no Campeonato Brasileiro, né, que foi o primeiro turno, que o Santos até, a gente brincou aqui que era líder e tal, e o comparativo com o Lisca, porque pegou os mesmos times. Obviamente que, né, que de um turno para outro, muitas coisas mudam, inclusive o Santos, né? Só que o Santos também teve o Soteldo. O Soteldo, eu acho que... imagina se o Santos não tivesse o Soteldo. Talvez nem aquele jogo contra o São Paulo o Santos tivesse vencido. Que o Soteldo fez o que quis, né? Enfim, vamos à matéria do Globo Esporte que diz o seguinte: o aproveitamento de Lisca no Santos é inferior ao de Fabian Busto no mesmo universo de jogos no Campeonato Brasileiro. Nas 7 primeiras partidas do turno, o antigo treinador conquistou 52,3% dos pontos. O atual técnico caiu para 38% no retorno, justamente o aproveitamento total de seu antecessor. Bustos teve um bom início na competição nacional, com 4 jogos como mandante, isso ajudou também, né, convenhamos, e 3 como visitante. O argentino somou 11 pontos. Foram 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Nesta sequência, o Peixe chegou até liderar o Brasileirão. Já Lisca teve cenário contrário, com mais jogos como visitante. Conquistou 2 vitórias, teve 2 empates e sofreu 3 derrotas. Antes do início da 26ª rodada, o Santos ocupava a 9ª colocação no retorno do Campeonato Brasileiro. Agora, né, o Santos está na 10ª colocação com 34 pontos. E uma coisa também que a gente tem que falar sobre o Bustos, que eu lembro que quando eu criticava o Bustos, sempre de forma correta, me falavam assim: Nájila, tá bom, a gente também não está evoluindo tanto com o Bustos, mas o Santos poderia estar melhor no Brasileiro se também não fosse os erros de arbitragem. No começo do ano, do Brasileiro, melhor dizendo, vocês se lembram que o Santos teve vários erros de arbitragem que poderiam, sim, ter feito com que o Santos tivesse mais pontos. Né? O jogo contra o Inter, o próprio jogo contra o Ceará, o jogo contra o Fluminense, né? Enfim, entre outros jogos, também vou esquecer de algum, mas o Santos que foi prejudicado. Óbvio que não dá para a gente cravar se o Santos com erro ou não, ia vencer ou não, mas enfim, também teve erros de arbitragem. O Lisca, até o momento, escandaloso assim, não tivemos, né? Então, assim, qual que vai ser os próximos passos da diretoria do Santos? Vai manter o Lisca, independente do que aconteça nas próximas rodadas? Porque o Santos, nos próximos jogos, pega o Palmeiras, fora de casa, depois pega o Atlético Paranaense na Vila Belmiro, pega o Atlético Mineiro e pega o Internacional. Agora eu não lembro. O Atlético Internacional fora, né? E o Atlético Mineiro em casa. Acho que é essas as sequências. Mas, enfim, são times que estão à frente do Santos no Campeonato Brasileiro. São times que, tecnicamente, têm bons jogadores, né? Então, qual que vai ser a postura do Lisca? Vai conseguir vencer alguns desses jogos? Porque antes, algumas rodadas atrás, eu praticamente cravava aqui, gente, o Santos vai brigar por uma vaga numa pré-Libertadores. Porque eu contava que o Santos venceria principalmente Goiás e Ceará. Não conseguiu. Não conseguiu. O Jair Ventura, que teve uma passagem horrível pelo Santos, tá fazendo um trabalho melhor que o Lisca no Santos. O Jair Ventura está incomodando mais os seus adversários do que o Lisca. E repito, o Santos tem o Soteldo, que foi uma contratação, um reforço, né?
que caiu de paraquedas no Santos, que ninguém estava cogitando o Soteldo de volta. E a gente pensou, vamos potencializar esse time com o Soteldo. E a única arma do Santos é joga no Soteldo e reza. Só que os adversários pegaram isso. Sabe que se você marca o Soteldo, e como eu disse, marcação dupla, pronto, não tem time do Santos. O Marcos Leonardo precisa de muito mais minutos para marcar um gol pelo Santos e marcou um gol com uma assistência, né, do adversário, do Richard, contra o Ceará. O Marcos Leonardo com o Fabian Bustos e até mesmo com o Carille, ele fazia gol com muito mais facilidade. Ah, é culpa do Marcos Leonardo? Não, é do time. O Santos não produz, a bola não chega até o Marcos Leonardo, não chega até o Rua Seco, não chega até o Angulo. Não é o problema o centroavante, o problema é o esquema de jogo do time do Santos, que o ataque não existe. E a zaga, que era uma coisa que a gente estava indo bem, está falhando. E quando o Santos não tem Rodrigo Fernandes, piora muito mais. E talvez o Santos não tenha o Rodrigo Fernandes para o clássico contra o Palmeiras e quem sabe em outros jogos também. Então o Santos precisa treinar, começa daí, precisa treinar, chega de dar folga, chega de treino regenerativo, porque o Santos só faz isso, é folga, treino regenerativo, rachão. Taticamente, para corrigir os erros, quando que o Santos faz isso, né? Enfim, quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Qual que é a sua perspectiva de campeonato brasileiro? Até onde o Santos pode chegar com o Lisca? Você confia numa melhora? Acha que tá bom assim? Enfim, deixa a sua opinião aqui nos comentários. Não esquece também de baixar o aplicativo da OneFootball pelo QR Code ou pelo link que está na descrição, tá bom? Para você ficar bem informado de tudo que está acontecendo com o Santos Futebol Clube. Grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo.